Meus irmãos, eu vou fazer a leitura do versículo que está servindo como tema para essa festividade. Consegue configurar melhor esse meu microfone? Parece que ele saiu de sintonia. A configuração está distorcida. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Os irmãos sabem quando eu pego o microfone, como fico empolgado. Aleluia. Mas eu vou pedir a gentileza dos irmãos para não saírem, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar depois de 9 horas. Eu fico meio atrapalhado. Eu tenho muita dificuldade de falar depois de 9 horas. Sou assim bastante conservador com horário, tenho preocupação, mesmo porque hoje o culto com a participação maciça dos nossos adolescentes. Os meus filhos foram orientados a não chegar em casa tarde. Sempre chegaram comigo, porque eu sempre saí da igreja com eles. Eu nunca gostei de terminar o culto tarde. Então estou com preocupação com vocês. É tanto que eu já vou pedindo, quando vocês saírem daqui, vão direto para casa. Não fiquem na rua. Não é bom. Especialmente na nossa área aqui, não é tão bom. Então não vou falar muito, vou trazer uma palavra conclusiva. Pelo horário que me deram a oportunidade, já são 9h25, eu já teria impetrado a bênção apostólica. Mas como eu estou muito empolgado hoje, eu acho que eu vou chegar à meia-noite falando com vocês. Esse aleluia e glória a Deus foi sincero. Então, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Versículo pequeno, mas uma mensagem tão poderosa e tão grande. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Repita comigo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você pode glorificar e exaltar o nome de Deus? Vocês não sabem o tema que vocês escolheram, não é? Não é muito característica do adolescente nem do jovem. Mas olhem comigo. Amado e bondoso Deus, te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias que não têm fim, que se renovam a cada manhã. Abençoa cada filho teu, Deus. Já estamos agradecidos, Senhor, pelas mensagens do louvor que foram apresentadas aqui nesta noite. Te agradecemos pelo privilégio da leitura desta palavra, este culto tão abençoado, Senhor, onde sentimos a tua presença, a tua glória, a tua majestade sobre este lugar, sobre esta casa que a ti pertence, ó Deus. Receba a nossa gratidão pelo que já foi apresentado aqui esta noite. Continua nos usando como instrumento de bênção em tuas santas mãos. É o nosso pedido e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? Agora, antes de você sentar, você vai falar com a pessoa que está ao seu lado, vai dizer assim: irmão, não sai não, o pastor não vai demorar não. Fica no teu lugar. Tome seu lugar, por favor. Graças a Deus. Na verdade, a leitura feita, ela está se referindo e trazendo palavras de João Batista. João Batista foi o arauto de Deus para levar a mensagem ao povo, preparando o caminho, preparando o entendimento para que Jesus pudesse se apresentar. Ele era o arauto, aquele que veio na frente, anunciando que após mim virá um outro. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele é maior que eu. Ele tem o poder de fazer algo diferente, pois eu batizo com água, mas ele
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode glorificar e exaltar a Deus, irmãos? Então João Batista veio com essa finalidade, de preparar o caminho. Como eu tenho aqui uma finalidade muito grande, Deus me mandou para esse lugar, que já vai para 19 anos, para preparar vocês. Incrível. Porque daqui já saíram alguns presidentes de campo dessa igreja. Alguns. Daqui sairão muitos missionários e missionárias. Não querem ser missionário e missionária? Daqui sairão pastores, pastoras. Daqui sairão arauto dizendo que Jesus breve voltará para buscar os seus escolhidos aqui na face da terra. João disse então: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João estava começando aquele ministério tão difícil, trazendo uma mudança em relação à lei e à graça. João tinha 2 discípulos. E quando Jesus apareceu, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os únicos discípulos que Jesus tinha, que João tinha, começaram a seguir a Jesus. É por isso que ele tinha a competência, a capacidade de dizer que ele cresça e que eu diminua. Sabe, meus irmãos, teríamos aqui uma centena de experiências para falar para vocês. Mas, pastor presidente, ele não precisa falar tudo que sabe numa noite só. Eu estou com vocês 365 dias. Então, não preciso usar todo o tempo. Amanhã eu vou estar aqui de volta orando com vocês, talvez não pregando, não trazendo uma mensagem, mas sempre que eu tomo esse púlpito, Deus me usa como uma palavra de orientação e conselho para a igreja. Eu não tenho a menor dúvida, mesmo porque, quanto mais passo os anos da minha vida, mais entusiasmado eu fico. Tenho vontade de virar cambalhota aqui, de fazer aquela dança do hip hop, de tanta alegria. Mas claro que eu não vou fazer isso, seria ridículo, não é? Mas meu coração está ardendo de palavras boas, palavras do céu, palavras que vêm de Deus. João Batista era o arauto. Imagine só o que é que vocês escolheram. Reconhecer a humildade na função que você exerce. Reconhecer com humildade, com simplicidade, com desejo de servir a Deus. A vida vai impor em vocês esta necessidade de reconhecer mérito dos outros, de reconhecer a capacidade dos outros, de, acima de tudo, honrar o seu próximo. O obreiro, ele deve ser orientado e preparado para que tenha respeito primeiro à sua família, para que tenha respeito ao seu próximo. Uma vez chamado, ele precisa ter respeito à igreja, respeito às pessoas. Se vocês fizerem assim, estarão demonstrando o caráter da sua humildade. Não importa no trabalho, na escola, a posição que você tenha na escola, por exemplo, você é o melhor aluno da classe, nem por isso você deve levantar o seu nariz, mas sim, com humildade, agradecer a Deus essa capacidade mental de raciocínio, muitas vezes lógico, que Deus te dá. Nem por isso você vai passar
aquela colinha para o seu companheiro, não é? Não é coerente? Tampouco vai pedir cola a ele. Começa ali uma transgressão, um ilícito que não deve ser cometido. É claro que eu não vou perguntar para vocês quem nunca tirou uma colinha na escola, porque certamente não vai encontrar ninguém. Vou sair daqui frustrado, não é verdade? Eu não vou fazer essa pergunta, não é justo fazer essa pergunta, não é? Nem posso dizer também, embora Deus tenha me dado o privilégio de estudar bastante, de ter 2 cursos superiores de longa duração, mas não posso dizer para vocês que eu nunca colei, não sou besta, não é? Vocês vão querer me chamar, pastor, está mentindo, não é? Que é natural, mas deve ser sempre rejeitada essa possibilidade de transgredir os critérios, aquilo que é definido como lógico. Reconhecer a humildade em qualquer função. Poderíamos dizer alguns exemplos sobre a submissão à hierarquia espiritual. Na igreja que vocês congregam, ou na congregação, tenha respeito ao seu pastor. Vocês escolheram o tema? Deixa que o pastor exerça em sua integralidade, em sua totalidade, a função que Deus indicou que ele exercesse. Não critique se você conseguiu um conhecimento melhor do que ele. Nem por isso você vai criticá-lo, vai orar por ele, vai amá-lo, ajudá-lo. É o que João fez. Que ele cresça, que eu diminua. Ao seu tempo, Deus vai te eleger. Olhem todos para mim. Ao seu tempo, Deus vai te eleger e colocar em lugar alto, como está escrito no Salmo 113. Quem é como nosso Deus que habita nas alturas, que do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Se você deseja se colocar entre os príncipes, tenha respeito, tenha amor, consideração ao seu pastor, à sua igreja, aqueles que estão sob autoridade, aquele que te orienta. Nunca ser tão pretensioso a ponto de não respeitar a hierarquia espiritual ou a autoridade espiritual. Alguém já tentou fazer isso, não foi bem sucedido. Por exemplo, a Bíblia nos relata de um anjo que tinha um nome até tão importante. O príncipe da luz, é o Lucifer. Deus colocou aquele anjo momentaneamente no lugar dele. Fez recomendação, certamente. Deus, virando as costas, ele disse: ora, posso fazer igual? Eu tenho até também uma carteirinha de pastor, posso fazer igual a ele? O resultado não foi bom. Se restrija ao que mandaram lhe fazer, a orientação que você recebeu, não dê nunca um passo à frente. Faça aquilo que te mandaram fazer. Embora pareça uma aparente contradição, como está na palavra de Deus, mas se restrinja a fazer aquilo que você foi mandado fazer. Não extrapole os seus limites, porque também está escrito que não deve ser removido o marco que fizeram os antigos. Colocaram o marco, traçaram limites. Às vezes os filhos não aceitam muito a orientação dos pais, acham que estão ultrapassados, antigos, mas obedece e honra, porque
eles passaram por um caminho, eles já têm uma trajetória que você ainda não passou. Os cargos de Deus são dados de acordo com uma chamada específica para cada pessoa. Se o senhor nunca foi presidente, não critique o cargo de presidente, o senhor nunca foi. Se você não é dirigente de congregação, não critique o seu dirigente. Você nunca dirigiu congregação? Tenha o cuidado de se limitar a fazer bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Que pregação fervorosa, né, irmão? Tremenda. Levanta a sua mão assim, olhe para a sua mão. Olha só. Deus quer usar essas mãos na sua obra. Deus quer te usar de forma extraordinária. Mas aprenda primeiro a humildade. O caminho da humildade. E certamente Deus vai te usar. Agora você faz assim, ó. Deus vai te usar. Aí você toma posse da bênção de Deus, da palavra profética que Deus coloca hoje no teu coração, na tua mente, para que você possa esconder esta palavra. Como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não ser tão pretensioso. Eu estava dizendo que Lucifer, ele desejou o lugar de Deus. Ele começou a criar anjos, como Deus fazia. Só que os anjos que ele criou não se sustentaram no céu. Foram expulsos com o seu Criador. Então, cuidado para que um projeto que você venha criar seja derrubado e você não tenha nenhuma sustentação nele. E pregação diferente. A Bíblia nos fala também de um jovem sonhador. A Bíblia fala de um jovem sonhador. Alguém se lembra do nome dele? José. Jovem sonhador. José tinha as revelações divinas. E nem por isso ele pretendeu governar o Egito. Quando ele revelou o sonho a Faraó, ele aconselhou a Faraó. Ele poderia ser muito pretensioso e dizer, olha eu aqui. Esse cargo fica bem na minha mão. Quem sabe eu vou ajeitar as coisas para o Egito. Mas ele disse, olha Faraó, escolha entre os príncipes alguém que seja capaz, que tenha a competência de realizar esse trabalho. Mas Faraó era um homem sábio, não era um tolo. Olhou para José e disse, teríamos alguém aqui com o Espírito dos deuses, como tem esse jovem? Ele não pretendeu. Espere o tempo de Deus, espere sempre ser chamado, porque você vai assumir um lugar que Deus te colocou. E quando Deus coloca, é Ele quem se responsabiliza de te colocar lá no alto. Pódio tem vários lugares, mas chegue lá esperando sempre na orientação divina. Reconheça aqueles que presidem sobre você e você será recompensado. Às vezes eu falo aqui na igreja, me ajude a realizar os meus sonhos e você, juntamente, vai realizar os seus sonhos. É assim que funciona. Ore pelo seu pastor, ajude o seu pastor, ore pelo seu pai, pela sua mãe, ajude eles. Se ele tem algumas limitações espirituais e você já alcançou um grau melhor, você pode ajudá-los espiritualmente. Eu vou contar um exemplo muito simples. Um pastor ensinando disse que, irmãs, deixe a sua filhinha lavar os pratos, lavar a louça.
Normalmente os pais não gostam que as crianças ajudem. A mãe, por exemplo, vai lavar a louça, a menininha vai querendo ajudar. A primeira coisa que a mãe faz, irmão, você vai quebrar essa louça? Tirar de junto dela? Quando deveria colocar uma cadeirinha ali, ou um banquinho, para que ela ajudasse a mãe. Assim ela aprenderia a fazer as coisas da casa. Volta e meia quebrava um prato, uma xícara, um pires, mas estaria ajudando e aprendendo. O que acontece? Chega com 13, 14, 15 anos, não sabe lavar uma louça. Aí depois já se interessa pelo namoro, casa e não sabe fazer o feijão. Não é verdade? Então aprenda, amanhã você vai precisar de ensinar alguém. É um exemplo simples, mas amanhã você vai ensinar alguém. Vamos considerar que seu pai seja um carpinteiro, um pedreiro. Aí ele vai encostar na ferramenta, o pai afasta essa criança. Mas que coisa boa é, eu aprendi desde cedo a ajudar. Alguém está serrando uma tábua, a ponta da tábua fica dançando, chega lá, bota a mão, não faz muito esforço. Mas que conforto vai ser para aquele que está serrando. Amanhã, ele sabe fazer essas coisas com facilidade, vai se tornar um bom profissional, uma pessoa competente. É exatamente o que eu estou falando aqui. Eu não estou pregando para você pular, virar cambalhota. Estou ensinando a experiência da vida para que você possa crescer com conhecimento, para que você possa ser útil à igreja, à sociedade e à família. Que Deus lhes abençoe.